levante a mão e diga amém. Graças a Deus. Meu irmão, glória a Deus. Quero cumprimentar os amados com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria muito grande para mim, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor, desta feita, ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus por cada servo que nesta noite estão aí do outro lado, também participando desse grande culto de Santa Ceia, que relembra a morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para nos garantir um retorno seguro, para nos garantir um retorno à nossa pátria mãe. A Bíblia diz que nós não somos daqui, somos forasteiros em uma terra estranha, e em breve nós retornaremos para a nossa pátria amada, para o nosso céu de glória. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele nos garantiu que um dia viria e levaria esta igreja, para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Mas enquanto assim, Ele nos deixou algo que deveríamos fazer enquanto Ele retornasse. E o culto de Santa Ceia, ele relembra a morte de nosso Mestre, ele concretiza o plano salvífico de Cristo Jesus, vencendo a morte, vencendo o nosso adversário e nos garantindo a vitória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas hoje nós podemos louvar a Deus e engrandecê-lo por Ele ter enviado o seu Filho, louvado seja Deus, em forma de homem, para nos garantir a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar os amados neste momento para abrir as vossas Bíblias no capítulo de número 5 do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, no capítulo número 5, eu quero ler do versículo de número 35 ao versículo de número 41 para a nossa meditação nesta noite. E você, querido, que está aí ouvindo o som deste aparelho, se ligue com o trono da glória, que eu tenho certeza que Jesus nesta noite vai fazer maravilha no meio dos teus. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo número 5, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles despediram a multidão e o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre travesseiros. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja Deus. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo número 4 que Jesus Cristo, depois de uma grande jornada de ensino, louvado seja Deus, ele resolveu sair de uma comunidade e ir para outro lado do mar, do lago onde ele estava. Mas diz a palavra de Deus que neste momento, neste interim, grandes coisas aconteceram.
A promessa de Jesus é que eles deveriam se deslocar de uma região para outro lado, para outra margem dos barcos. E diz a palavra de Deus que eles, os discípulos, despedindo a multidão, os levaram assim como estava, louvado seja Deus. Nós sabemos, queridos irmãos, que Jesus Cristo, quando ele ministrava a palavra de Deus, se aglomerava uma grande multidão, louvado seja Deus. E diz a palavra neste texto, quando ele resolveu sair da localidade em que ele se encontrava e se dirigir a uma outra margem, tudo indica que ele já estava embarcado, ele já estava em cima do barco. E diz a Bíblia que os discípulos despediram aquela multidão e resolveram levar Jesus assim como estavam, levaram para o outro lado da mar. Mas a Bíblia mostra nesses textos que enquanto eles se deslocavam, aconteceu algo imprevisto, algo que não estava, louvado seja o nome de Jesus, não estava sob o controle daqueles marujos, daqueles homens que eram, a maioria deles, pescadores, louvado seja o nome de Jesus. Diz a Bíblia que o mar se revoltou, diz a Bíblia que o vento assoprou, diz a Bíblia que o vento varria o barco de um lado para o outro, de modo que aquele barco já estava prestes a encher-se de água. Louvado seja Deus. Talvez, querido, eu não sei qual a situação em que o amado se encontra. Talvez você esteja em um barco que está prestes a perecer. Talvez você esteja passando por uma onda de tribulação a qual você já tem corrido para um lado e para o outro e não tem encontrado uma solução. Louvado seja Deus. Mas eu te digo, amado, nesta noite, que a solução para o teu problema é Jesus. É Ele que tem te guardado, é Ele que tem te sustentado durante a tua vida, é Ele que te trouxe a esse projeto para que você venha reconhecer o senhorio de Deus, para que você venha testemunhar das grandezas de Deus. Irmão, mas você não conhece a minha luta, você não conhece a minha tribulação, a minha aflição, mas eu conheço um Deus que pode mudar a tua história, eu conheço um Deus que pode mudar a tua situação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele barco estava sendo varrido de um lado para o outro, estava prestes a submergir, mas lá na polpa, sob travesseiro, estava um que tinha o controle de todas as coisas, estava um que sabia exatamente o que fazer naquela situação. Louvado seja Deus. E eu quero perguntar para você nesta noite, querido, o que você tem feito para despertar o Mestre? Como está a tua situação diante daquele que sem nenhum pecado? Como está a tua situação diante daquele, louvado seja Deus, que deixou o seu trono de glória, diante daquele que resolveu dar sua própria vida, ser martirizado, ser crucificado, ser morto, louvado seja Deus, para nos dar a vitória? Como está a tua situação diante dele nesta noite? Ele morreu, querido, para te dar vitória. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Ele estará aqui nesta noite, ele está aí no teu lado, vendo a tua situação, conhecendo a tua dor, a tua angústia. Mas nesta noite, meu amado irmão, você precisa despertar o Mestre para que ele venha compreender, para que você venha compreender e entender que sem ele você não é nada, sem ele você não tem nada, sem ele você não pode nada. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, irmão, será que ele não está vendo a tribulação que passa? Se você prestar atenção, Bartimeu, ele conhecia Bartimeu, e Bartimeu era conhecido daquela comunidade. Bartimeu era um homem que andava esmolando, mendigando, porque não tinha condição de trabalhar por sua condição física. Ele era um homem cego, ele precisava de auxílio dos outros para se locomover. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus Cristo podia mudar a sua história. Ele ouviu falar que Jesus Cristo ia passar naquela cidade, e diz a história que ele resolveu não sair mais da beira daquele caminho. Eu sei que você é difícil as lutas, mas faça como Bartimeu fez, tome uma posição, fique à margem do caminho, esperando o Mestre passar, porque ele passará na tua casa estes dias, ele entrará na tua vida estes dias,
Ele está te chamando mais uma vez à mesa da reconciliação. Ele quer estreitar os seus laços contigo, querido. Eu não sei o que você tem feito, mas o Mestre sabe. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece a tua história, louvado seja o nome de Jesus. E quer saber o que foi que aconteceu com Bartimeu? A Bíblia diz que Bartimeu passou a ficar naquela beira da estrada. Louvado seja Deus, de dia e de noite. Não tinha outro lugar, não queria mais sair daquele lugar. E diz a Bíblia Sagrada que um determinado dia estava lá Bartimeu assentado, quando de repente ouviu-se um tropel, ouviu-se um barulho de multidão caminhando e falando. E a Bíblia diz que em meio a esta multidão existiam as pessoas enfermas, pessoas possessas por espírito maligno, e aquela multidão cada vez mais se aproximava de Bartimeu. E diz a Bíblia que Bartimeu, não podendo se locomover e ao encontro do Mestre, ele tomou uma atitude como esses rapazes, esses discípulos que estavam no barco. Ele tomou uma atitude, resolveu pô-la em prática. Ele passou a gritar e gritar em alto e bom tom: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim, louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que os seus vizinhos, aquelas pessoas que estavam próximas de Bartimeu, diziam para ele: cala-te, cego, cala-te, tu sabes, tu não está vendo que o Mestre não pode te ouvir. Louvado seja Deus. Talvez o teu vizinho esteja nessa situação. Porque esta de crente? Para que ser crente? Porque essa história de andar com Bíblia na mão para cima e para baixo? Tu não está vendo que Deus esqueceu de vocês? Não está vendo o que está acontecendo com o mundo? Não está vendo o que está acontecendo na sociedade? Jesus não existe. Muitos já dizem que Deus não existe, mas Ele existe, Ele vive, Ele reina. E estar aqui nesta noite para dizer para você: não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto Bartimeu gritava, as pessoas próximas mandavam que ele calasse, mas a Bíblia diz que mais alto ele gritava. Não tem jeito para o crente que tem convicção. Não existe problemas para o crente convicto no Deus em que ele serve. E a Bíblia diz que enquanto as pessoas diziam: cala-te, Bartimeu, mais alto ele gritava: Jesus, tenha misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo de imediato ouviu aquela voz, ouviu aquele homem, aquele clamor, e disse: do que se trata? O que está acontecendo? Que barulho diferente é este? E diz a palavra de Deus que alguém gritou de lá: é um tal de Bartimeu, cego, filho de Timeu, que está aí com este alarido. Para espanto de todos, diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo parou. A Bíblia diz que Jesus parou e deu uma ordem aos seus discípulos: tragam-no aqui agora. Tragam-no aqui. Aí você vai dizer: será que Jesus, bom das pernas, visão 100%, será que ele não poderia ir ter com Bartimeu em vez de chamá-lo até ele? Jesus, ele quer ver, ele quer ver, ele quer sentir, ele quer ouvir de você, ele quer sentir a tua fidelidade, o teu grande e glorioso amor para com ele. E a Bíblia diz que naquele instante alguém chegou para Bartimeu e disse: olha, homem, tem bom ânimo, alegra, o Mestre te chama, tem bom ânimo, ele te chama, louvado seja Deus. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, o Mestre te chama, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Tenha bom ânimo, Jesus está te chamando nesta noite. E a Bíblia diz que Zaqueu, naquele exato momento, ele jogou de cima a velha capa e foi ter com o Mestre. Ele poderia muito bem dizer: não, eu não posso ir, eu sou limitado, eu sou cego, eu não posso ver para onde, eu não posso, não ensino para onde vou. Mas diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele não murmurou, ele simplesmente tirou de cima de si
si aquela velha capa, e diz a palavra de Deus que de um salto só foi ter com Jesus. Louvado seja Deus. Faça isso nesta noite. Tome uma posição, tome uma atitude, clame ao Senhor. Diz a palavra de Deus: clamas a mim e eu responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. O mundo está em pavorosa, o mundo está de joelho diante das enfermidades que assolam o planeta. O mundo está encurralado com as enfermidades. Um pequeno vírus, uma pequena bactéria assola o mundo inteiro. E talvez você diga assim: Jesus não está vendo? Ele está com seus olhos fitos neste povo. Ele está te chamando à mesa da reconciliação. Quer saber por quê? Porque em breve a trombeta soará. Louvado seja Deus. Os mortos em Cristo se levantarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados e levados para o céu de glória juntamente com eles. É por isso que o Senhor está despertando a humanidade para mais uma vez buscar a sua presença, para mais uma vez sentir a alegria da igreja glorificando e exaltando o seu glorioso e poderoso nome. Louvado seja Deus. Mas aqueles discípulos, eles estavam empavorosos, estavam com medos. Mesmo homens experientes no mar, eles sabiam que não ia conseguir contornar aquela situação. Eles sabiam que eles não conseguiriam contornar aquela situação. Então eles recorreram para o mestre: Senhor, não vê, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós passemos por dificuldades? O Senhor não se importa que nós vemos a perecer? Jesus se importa contigo. Jesus está com seus olhos fitos a tua situação. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. E Ele quer te ajudar nesta noite, querido. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te encher de uma paz que o mundo não conhece. Hoje o mundo acha que a paz, ela vem através da saúde, de um emprego bom, do estado social tranquilo. Mas a paz que o Senhor quer nos ensinar é que nós aprendamos a glorificar a Ele, a viver sossegado na alegria e na tristeza, na bonança e na riqueza. Ele quer que nós aprendamos a glorificar o seu nome em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome de Jesus. Ele quer que nós vivamos uma vida santa diante dele, para que o mundo venha olhar para nós mais uma vez e nos identificar como cidadãos do céu, identificar-nos como homens e mulheres de Deus, pessoas diferenciadas, homens que convictos de que um dia irão entrar nas mansões celestiais e lá irão cantar o hino da vitória, mulheres compromissadas com a palavra de Deus. O mundo tem esquecido de que há um Deus soberano, cuidador e mantedor de todas as coisas. Talvez as pessoas achem que o rumo que a humanidade tomou é o rumo certo, mas eles se distanciaram do Criador, fazendo aquilo que bem lhe apraz. Mas será que estão pensando que meu Senhor, que meu Redentor, Ele não está a paz, Ele está com seus olhos fitos nestas coisas, e Ele vai intervir? Louvado seja Deus, como já está intervindo. E a igreja precisa estar pronta para ouvir o soar da última trombeta. A igreja precisa estar atenta. Não podemos nos dar o luxo de sermos iguais àquelas 5 virgens loucas que não se prepararam devidamente para a espera do noivo. Aquelas virgens, elas não se prepararam como deveriam. E a palavra de Deus diz que o noivo veio e infelizmente elas ficaram.
Talvez você não entenda o que vou dizer para você neste momento, mas tudo com isso que está acontecendo em meio à humanidade é uma das provas do grande amor de Deus para com a sua igreja, para com os seus eleitos, para com os seus remidos, porque Ele em breve voltará e muitos estão dispersos. Querido, nesta noite procura arrumar a tua casa, arruma a tua vida, te prepara para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Deixa as coisas mundanas de lado, deixa as coisas mundanas para trás e olhe para o alvo que é Jesus. Olhe para o alvo que é Jesus. Diz a palavra de Deus que aqueles homens, mesmo experientes, mesmo homens acostumados a enfrentar temporais no mar, eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Mas quando Jesus despertou, Ele de imediato ordenou aquele vento que se aquietasse, ordenou ao mar que se calasse, e assim o fez, e assim foi feito. Louvado seja Deus. E em seguida Ele deu uma repreensão àqueles discípulos. Se você prestar atenção no texto de Marcos, do versículo 2 para frente, Ele faz grandes milagres, grandes projetos. A Bíblia diz que no capítulo 2 que entraram um homem pelo telhado de uma casa, por conta da casa estar repleta de pessoas, e aquele homem era paralítico, não conseguia se locomover. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, vendo a fé daquelas pessoas que trouxeram aquele homem lá, Ele olhou para a alma daquele homem e viu que era uma alma escravizada pelo pecado, era uma chagada pelo nosso adversário. E Jesus olhou para ele e disse: olha, homem, perdoado estão os teus pecados. Louvado seja Deus. Aquele homem não precisava mais se levantar daquele leito, ele não precisava mais de nada, porque tinha encontrado a misericórdia de Deus, a graça do Pai. Ele estava preparado para ir ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Mas para provar a grandeza de Deus, diz a palavra de Deus que os que ali estavam reunidos naquela casa, diz a palavra de Deus que eles razoavam em seus corações, dizendo: quem é este que pode perdoar pecado? A Bíblia diz que Jesus Cristo, conhecedor da mente, do coração do ser humano, disse para eles: qual é mais fácil, perdoar, dizer perdoado estão os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que de imediato aquele homem se ergueu em suas pernas. Louvado seja Deus. Agora toma o teu leite e anda. Diz a palavra de Deus que naquele instante aquele homem pegou sua velha cama e foi embora, glorificando e exaltando o excelente e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu e querido, não sei qual é o teu problema, mas eu te digo nesta noite: não temas, confia no Senhor, espera, e Ele vai mudar o teu cativeiro. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Poderíamos falar muito mais do amor de Cristo, poderia muito mais expor o Evangelho, mas eu quero dar um conselho para vocês, amados, que estão lendo, ouvindo esta mensagem. Continue lendo a Bíblia, continue confiando nas promessas do Senhor. Esses discípulos estavam passando por uma grande dificuldade, mas eles saíram de lá admirados. No versículo de número 41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, o Filho de Deus, que está falando contigo nesta noite. Este é Jesus que deu a sua vida, derramou a sua última gota de sangue cravada numa cruz para te dar a vitória, para libertar do mundo da servidão, do mundo da servidão. Este é Jesus que quer mudar teu cativeiro. Este é Jesus que está aqui nesta noite. E se tu confiares nele, ele vai mudar a tua história. Não permita que o inimigo de nossas almas venha se andar mais com a sua vida. Mas creia que o Senhor é poderoso. Creia que o Senhor, ele tem guiado teus passos.
Creia que o Senhor está no barco, mesmo dormindo, mas Ele tem cuidado de ti. Mesmo dormindo, Ele está contigo. Agora desperte-o nesta noite. Desperte Ele. Chame Ele. Clame Ele. Não permita que a incredulidade invada o seu ser e venha você dizer que Deus não existe, porque tudo está no controle do Mestre. Diz a palavra de Deus que até os cabelos de nossas cabeças são contados. Quer saber quem foi que fez essa contagem? Aquele que contou as estrelas do céu, aquele que contou os grãos de areia da praia, aquele que me tirou lá do mundo da servidão, mudou a minha razão de viver, me deu uma nova identidade. Quem é este? Este é Jesus, o teu Salvador. Louvado seja Deus. E eu agradeço aqui a oportunidade no nome de Jesus.